Se você está ouvindo isso, é porque eu decidi contar, mesmo sabendo que talvez eu não devesse. Existe um protocolo que todo vigilante aprende no primeiro dia. Se um posto foi desativado, você nunca, em hipótese nenhuma, deve tentar contato com ele. Nunca chamar, nunca responder, nunca confirmar presença. Porque se alguém responder, não é ninguém da equipe. Meu nome é Diego, tenho 36 anos e naquela época eu estava aceitando qualquer trabalho. Eu tinha acabado de sair de um turno noturno em um estacionamento, mal pago, sem registro e com dívida acumulando. Foi quando apareceu essa vaga. Vigilância, turno da madrugada, isolado, pagamento alto demais para um serviço simples. Eu nem pensei muito. O lugar ficava afastado da cidade, uma antiga base de monitoramento no meio de uma área de mata, desativada há anos. Quando cheguei, já senti que tinha algo errado. O portão estava aberto, sem cadeado, sem corrente, como se nunca tivesse sido fechado. Mas o mato ao redor estava alto demais, como se ninguém passasse por ali há muito tempo. Mesmo assim, eu entrei. A estrutura era simples: uma sala principal, um quarto pequeno e uma mesa com equipamentos antigos. E no centro, um rádio. Ligado. Chiando baixo, constante, como se estivesse esperando alguém usar. Eu achei estranho, mas ignorei, até porque o cara que me contratou foi bem claro: só faz o turno, não mexe no rádio. E foi aí que eu deveria ter ido embora. Eu pensei em ir embora. Sério, naquele momento, tudo em mim dizia que tinha algo errado. Mas aí, eu lembrei do dinheiro, do aluguel atrasado, da conta de luz e do aviso que eu tinha ignorado de manhã. Corte em 3 dias. Então eu fiz o que qualquer um faria. Ignorei a sensação e fiquei. Assinei o papel, peguei a chave e o cara foi embora rápido demais. Rápido, como quem não queria ficar ali. Nem olhou para trás, nem explicou nada direito. Só repetiu uma coisa antes de entrar no carro: se o rádio ligar, você não toca. Eu ri na hora. Achei exagero, coisa de gente paranoica. Até porque o rádio já estava ligado, desde que eu cheguei. As horas foram passando devagar. Silêncio total. Nenhum carro, nenhum som de gente. Só o vento batendo nas paredes velhas. Eu tentei distrair a mente. Mexi no celular. Sem sinal. Nem uma barra. Nem emergência. Fui olhar o resto do lugar. Tinha poeira em tudo. Móveis antigos, equipamentos desligados. Mas o rádio era a única coisa funcionando. Sempre com aquele chiado baixo, constante. Como se tivesse alguém do outro lado, esperando. Eu voltei para a mesa, sentei, fiquei olhando para ele, sem motivo, só olhando. Até perceber uma coisa: o chiado não era constante. Tinha pausas, muito curtas. Tentasse falar. E foi aí que eu cometi o primeiro erro. Eu fiquei encarando o rádio, tentando entender se aquilo era impressão minha. O chiado vinha, parava, voltava, irregular.
como respiração, como alguém do outro lado tentando ajustar a voz. Eu devia ter ignorado, devia ter levantado, saído dali. Mas não saí. Eu aproximei a mão, devagar, sem encostar ainda, só chegando perto. E naquele exato momento, o chiado parou. Total. Silêncio. Meu coração disparou, porque não foi coincidência. Parou quando eu cheguei perto, como se soubesse. Minha mão travou no ar. E então, tem alguém aí? A voz saiu do rádio, baixa, falhada, mas clara. Eu congelei, porque não parecia gravação. Parecia tempo real. Como se alguém estivesse esperando resposta. Eu devia ter ficado quieto, devia ter lembrado do aviso. Mas eu respondi, baixo, quase automático. Tem... Quem tá falando? Silêncio. Por alguns segundos, nada. Até que o rádio chiou de novo, mais forte. E a mesma voz voltou. Você não devia estar aí. Um frio subiu pela minha espinha. Eu engoli seco e perguntei: quem é você? A resposta veio, mais clara dessa vez. Calma demais. Posto 12. Meu coração afundou, porque o posto 12 ficava a quilômetros dali e tinha sido desativado há mais de 10 anos. E mesmo assim, alguém ainda estava respondendo. Eu devia ter parado ali, desligado o rádio e fingido que nada aconteceu. Mas não fiz isso, porque a voz não parecia uma ameaça. Parecia alívio. Como alguém que finalmente tinha encontrado outra pessoa. Eu sentei de novo, mais perto do rádio, e falei: Posto 14, vigilante de turno. Quem tá aí? O chiado veio mais baixo dessa vez, mais estável. Você consegue me ouvir melhor agora? Eu congelei por um segundo, porque aquilo soava normal demais, como uma comunicação qualquer. Eu respondi: Consigo, sim. Qual o seu nome? Um silêncio curto, como se estivesse pensando. Carlos, operador do posto 12. Eu franzi a testa. Aquilo não fazia sentido, mas ao mesmo tempo não parecia mentira. Então eu perguntei: Você tá sozinho aí? A resposta veio rápida demais. Agora, não mais. Um arrepio subiu pelo meu braço, mas eu ignorei, porque pela primeira vez naquela noite, eu não estava sozinho. E isso, de alguma forma, parecia bom. A gente começou a conversar. Coisas simples. Rotina, turno. Ele sabia detalhes demais. Sabia como era o posto. Sabia dos equipamentos. Sabia até do rádio antigo na mesa. Como se tivesse estado ali. Ou ainda estivesse. O tempo passou mais rápido. Eu nem percebi as horas.
até ele perguntar uma coisa, do nada: "Você consegue sair daí?" Eu estranhei. "Como assim? Eu tô de turno." Silêncio, mais longo dessa vez. E então, eu também tava. Minha garganta travou, porque o jeito que ele falou não parecia passado. Parecia continuação. E foi aí que a conversa começou a mudar. O jeito que ele falou ficou diferente. Mais baixo, mais próximo. Como se o rádio já não estivesse mais entre a gente. Como se a voz estivesse dentro da sala. Comigo. Eu olhei em volta. Nada, só a luz fraca e as paredes velhas. Mas a sensação não passou. Eu tentei manter a calma. Perguntei: "Como assim você tava?" O rádio chiou, mais pesado, e então ele respondeu: "Eu nunca saí." Meu corpo gelou. Na hora, sem pensar, eu puxei a cadeira para trás, afastei do rádio, mas ele continuou, sem eu perguntar, sem pausa. Eles mandaram fechar. Disseram que era falha técnica, mas ninguém veio buscar a gente. A gente continuou respondendo, aguardando troca. Minha cabeça começou a girar. A gente? Minha voz saiu falha. A gente quem? Silêncio. Longo demais. Pesado. E então, você não escuta. Meu coração disparou, porque eu comecei a escutar. Não no rádio, na sala. Um som leve, quase imperceptível. Respiração. Mais de uma. Eu virei devagar. O quarto continuava vazio, mas o som não vinha do rádio. Vinha de trás de mim. Eu não devia ter olhado, mas eu olhei e não vi ninguém. Mas vi marcas na poeira do chão. Pegadas, frescas, como se alguém estivesse andando ali. E então o rádio estourou em chiado, alto, agressivo. E várias vozes começaram a falar, sobrepostas, rápidas, mas não desesperadas. Ele respondeu, ele ouviu, agora ele sabe. Eu congelei, porque naquela hora eu entendi uma coisa, a pior de todas. Aquilo não estava preso ali. Aquilo precisava de alguém do outro lado para conseguir falar. E agora tinha encontrado. Naquela hora, eu não pensei em dinheiro, nem em trabalho, só em sair dali. Eu levantei rápido, derrubei a cadeira e fui direto para a porta. A mão tremendo, girando a maçaneta. Abriu. Eu nem olhei para trás, nem uma vez. Só corri. Atravessei o portão, um mato alto, sem direção. Só queria distância. Quando eu parei, já estava longe, ofegante, sozinho e em silêncio. Silêncio demais. O mesmo silêncio daquele lugar. Eu congelei, porque o rádio ainda estava comigo, preso no meu cinto. Eu não lembrava de ter pegado, mas ele estava lá, chiando. Eu arranquei ele, joguei no chão, afastei 2 passos, esperando parar. Mas não parou.
Pelo contrário, o chiado ficou mais limpo, mais forte, como se o sinal estivesse melhorando. E então, não adianta. Eu congelei. A voz não saiu do rádio, saiu de trás de mim. Eu não me virei, não dessa vez. Fiquei parado, sem respirar, esperando qualquer coisa acontecer. Mas nada aconteceu. Só o som, baixo, próximo. Agora que você ouviu, fica mais fácil. Minha cabeça travou. Fica mais fácil o quê? Silêncio. E então, falar com você sem o rádio. Meu corpo inteiro gelou, porque naquele momento eu entendi. Aquilo não estava no posto. Nunca esteve. O rádio era só o começo. Desde aquela noite, eu nunca mais tive silêncio. Sempre tem alguma coisa. Um chiado, um sussurro, uma voz tentando sair. Às vezes, no ventilador, na TV desligada, no telefone, ou só no escuro. E o pior é que, quanto mais eu tento ignorar, mais claro fica. Então, se você algum dia ouvir um rádio chiando, sem ninguém por perto, não responde, porque pode não ser alguém tentando falar com você. Pode ser algo aprendendo como fazer isso. Se inscreve no canal, ativa o sino e me diz aqui nos comentários: você responderia? Boa noite, se você conseguir dormir.